Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Somos gratos a Deus pela oportunidade de comentar mais uma lição bíblica da revista Lições Bíblicas CPAD Adultos. Chegamos então à lição de número 4, que tem por título A Mordomia da Família. As aulas desse trimestre têm sido bastante interessantes, pois têm tocado no tema mordomia cristã. E hoje falaremos um pouquinho sobre este tema tão importante que é a mordomia da família. O texto áureo da lição está no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, e diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é um texto bastante conhecido do livro de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus irmãos, esta lição tratará da mordomia da família, que significa o nosso dever de zelar por esta bênção maravilhosa que Deus nos concedeu, que é a nossa família. E a mordomia aqui entra justamente em cuidar de algo valioso, importante, que Deus colocou em nossas mãos. A verdade prática nos ensina: a família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Então percebam, meus irmãos, na verdade prática já encontramos a orientação que nós temos que zelar pela nossa família, como sendo um bem, uma herança, algo valioso que Deus colocou em nossas mãos. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro está em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, e o outro texto está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 22 ao 25 e depois o versículo 28. Josué, no capítulo 24, versículos 14 e 15. Depois, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 22 ao 25. Depois o versículo 28. Acompanhe conosco. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, Efésios, no capítulo 5, versículos 22 ao 25, depois o versículo 28, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, meus irmãos, temos aqui dois textos que falam a respeito da família. Um em Josué, onde, como eu já comentei, como já mencionei, ele cita aquela frase clássica, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois é lido aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 22 em diante, que é para nós um dos textos mais importantes a respeito de família, a respeito de relacionamento conjugal.
Vamos então, meus irmãos, ao objetivo geral. Conscientizar os alunos de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Vejam, meus irmãos, mais uma indicação de que devemos zelar pela família. Os objetivos específicos nos dizem: 1. Referente ao tópico 1. Destacar a família no plano de Deus. Para o tópico 2. Explicar a mordomia da família. E, finalmente, para o tópico 3. Radiografar a família cristã sob ataque. Agora entremos na parte da introdução. Na presente lição, veremos que a família é a base da nossa vivência. Nela nascemos, criamo-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo este processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel, quem dela não cuida. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo da sua bênção. Gênesis 2, 12 e 3. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que realmente a família é a base da nossa vivência. Como assim base da nossa vivência? Todos nós, ou todos nós não, vamos dizer, a maioria de nós teve a bênção e a oportunidade de crescer em família. Isso é de uma importância tremenda para toda criança, se sentir amado, se sentir parte de uma família, se sentir pertencente a uma família. Essa questão, esse pertencimento, esse sentimento, essa ligação com os pais e com a família, dá à criança segurança, dá à criança, como eu disse, o sentimento de pertencimento e ajuda no desenvolvimento sadio da espiritualidade, do caráter, de toda a parte intelectual e emocional desta criança. Então, a família é algo de suma importância. Quem já teve a oportunidade de conversar com crianças que cresceram, por exemplo, em creches, em locais, por exemplo, onde as crianças são deixadas, as crianças órfãs são deixadas, vemos que estas crianças sentem uma carência muito grande, porque não tiveram a oportunidade de crescer com a família junto com os pais. Então percebam que aqueles que têm essa oportunidade são afortunados. E nós, como cristãos, temos que valorizar, defender e principalmente guardar este bem tão importante que Deus colocou em nossas mãos, que é a nossa família. No ponto central encontramos: a família é a primeira instituição criada por Deus. Percebam, meus irmãos, que a família foi instituída, criada por Deus, ainda antes da igreja, ainda antes de qualquer instituição nesta terra. Deus criou a família. A família é a base. A família foi a primeira. A família foi o início, o começo das instituições humanas na terra. E a família é, para nós cristãos, a mais importante instituição. Porque a igreja, como falaremos mais adiante, é formada por famílias. A sociedade é formada por famílias. As instituições são formadas por famílias. Então, a família é a base. Conforme falamos na aula passada, na lição passada, a família é a célula máter, ou seja, a principal célula que forma a nossa sociedade. Então, a família, como nós vimos aqui no ponto central, foi a primeira instituição feita por Deus. E para nós é a instituição mais importante a ser zelada. Famílias fortes formam sociedades fortes e igrejas fortes. Famílias fracas, com laços emocionais, laços familiares, laços de amizade muito fracos, formam sociedades com todos estes problemas, com todas essas características de fraqueza. Então percebam que família realmente é a base. Vamos então para o tópico 1.
A família no plano de Deus. 1. Subtópico 1. A instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Na realidade, meus irmãos, não foi antes de instituir a família, Deus instituiu o casamento. Na realidade, a família foi instituída como ato contínuo à criação do primeiro casal. Por quê? Quando Deus criou, vamos dizer assim, o casamento, ou instituiu o casamento entre Adão e Eva, naquele momento, eu digo, em ato contínuo, na sequência, por conta disso, imediatamente foi criada a primeira família. Porque quando se casam, já se cria, né, uma família. Então foi praticamente imediato, em ato contínuo, Deus instituindo o casamento e já, por consequência, criando a família. Continuando então, o Senhor Jesus confirmou esta instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? E aqui ele faz uma comparação entre Mateus 19, 4 e 5 com Gênesis 2 e 24. No trimestre passado citamos essa questão, né, de que em Mateus 19 o Senhor Jesus diz que foi o próprio Deus quem falou isso. Porém, se você vai comparar lá em Gênesis 2, foi Adão que disse. Mas como o Senhor Jesus que disse que foi o próprio Deus, então isso dá-nos a entender de que Deus inspirou Adão para que falasse aquelas palavras. Palavras interessantes, né? Eis aí a varoa, né? Eis aí a mulher. Essa será chamada varoa por quanto do varão foi tomada. Então percebam que lá em Gênesis, a Bíblia diz que quem falou foi Adão, porém o Senhor Jesus disse que foi o próprio Deus. Ou seja, isso nos dá a entender de que Adão foi inspirado por Deus para fazer aquela declaração a qual o Senhor Jesus ratificou, ou seja, confirmou ali em Mateus, no capítulo 19. Quando falamos de casamento, quando falamos de família, temos um material muito vasto a ser consultado. Aqui nesta lição, meus irmãos, provavelmente por conta do espaço muito pequeno, o comentarista foi bem sucinto, foi bem resumido nas suas colocações. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas em relação a esses tópicos que estão sendo colocados, e provavelmente o vídeo vai passar de 1 hora como está sendo os vídeos anteriores. Então eu peço que você, com bastante paciência, nos acompanhe, continue nos acompanhando nesta lição. Gostaria de trazer para esse momento, né, uma definição, algumas características, algumas definições bastante interessantes que o escritor Tim Keller, Timothy Keller, deixou registrado no seu livro O Significado do Casamento. Tim Keller disse que Deus criou o casamento com no mínimo 4 finalidades. A primeira finalidade citada por Tim Keller é refletir seu amor salvador por nós em Cristo Jesus. Primeira finalidade, refletir o seu amor salvador por nós em Cristo Jesus. Não é isso que Deus, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, deixou registrado em Coríntios? Quando ele diz, Efésios, assim como o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então percebam que o amor entre marido e mulher simbolizam o amor de Cristo pela sua igreja. Então o Tim Keller diz, que o casamento serve para refletir essa questão do amor salvador de Cristo Jesus por nós. A segunda característica é depurar o nosso caráter. O que significa depurar o nosso caráter? Os escritores, irmãos, que falam de família dizem que o casamento é a melhor instituição ou a melhor forma para nos obrigar a melhorar e formar o nosso caráter. E quando diz aqui depurar é quando ele quebra em pedacinhos para analisar. Então, enquanto a pessoa é solteira, ela pode ter, entre aspas, a vida que ela quiser. Não há ninguém para julgá-la, não há ninguém para conviver com ela tão próximo. Mas quando nós nos casamos, o nosso cônjuge, no meu caso,
A minha esposa é a pessoa que vai conviver comigo praticamente uma boa parte do dia, mesmo que eu trabalhe fora, à noite ela está comigo, e esta proximidade faz com que o nosso caráter seja depurado, seja testado, seja empurrado para o aperfeiçoamento, porque pessoas de mau caráter não conseguem ter uma vida boa junto com o seu cônjuge, a não ser que o cônjuge também seja um outro mau caráter, mas não é o nosso caso como cristãos. Então, o casamento serve para depurar o nosso caráter, serve para esmiuçar o nosso caráter. E qualquer desvio de caráter fica muito claro no casamento. Então, aquelas pessoas que têm alguns problemas enquanto solteiro, problema de caráter enquanto solteiro, quando se casam, normalmente enfrentam problemas, porque haverá uma pressão muito forte para que esse desvio de caráter seja consertado. Estamos falando, mais uma vez, meus irmãos, de cristãos. Terceiro ponto, ou terceira característica, ou finalidade, para criar uma comunidade criar uma comunidade humana estável para nascimento e educação de filhos. Então percebam, Tim Keller diz que a família também tem a finalidade de gerar uma comunidade humana estável para o nascimento e a educação de filhos, ou seja, um ambiente propício para o nascimento e criação de filhos. É verdade que ultimamente, nos últimos anos, as famílias têm optado por não ter filhos. E com aquela velha desculpa, de que as coisas estão difíceis, de criar filho é muito difícil, alimentar, vestir, educar. De uma certa forma, irmão, para nós é um pouco de incredulidade isso. Não cremos que Deus pode nos abençoar com os filhos. Não cremos que Deus tem capacidade de, mesmo que nós tenhamos um salário baixo, nós não acreditamos que Deus possa nos abençoar para que criemos os filhos bem. Mas esse é um assunto para um outro dia. E por último, realizar tudo isso através da união dos sexos complementares pelo resto da vida. Percebam, Tim Keller fala união dos sexos complementares. E lá na frente nós trataremos lá da homossexualidade, do casamento heterossexual, na realidade. E esse casamento heterossexual envolve justamente essa complementaridade, ou seja, o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Percebam que ele citou 4 finalidades: refletir o amor de Deus por nós, depurar o nosso caráter, criar comunidade para nascimento e criação de filhos e, por último, realizar tudo isso através da união de sexos complementares. Então percebam a finalidade nobre do casamento, a finalidade nobre da instituição da família, a qual o nosso Deus, o Todo-Poderoso, fez para que habitássemos nela. Continuando, aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Subtópico 2, origem da família. O livro de Gênesis retrata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1 e 28. Aqui, meus irmãos, nesse texto, Gênesis 1, 28, nós precisamos entender um pouco o contexto. A terra havia acabado de ser restabelecida. Por que restabelecida? Porque nós cremos naquela teoria do hiato entre o versículo 1 de Gênesis 1 e 1, Gênesis 1 e 2. Uma parte dos teólogos creem que entre Gênesis 1 e 1, Gênesis 1 e 2 há um hiato, um período de tempo que a Bíblia não cobriu, e no versículo 2 a terra estava sendo reestabelecida. Então, a terra havia acabado de ser reestabelecida e só tinha os animais na terra, não tinha os seres humanos, só apenas Adão e Eva. E Deus havia dado uma incumbência para o casal, que foi: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então perceba, os dois estavam sozinhos, como casal, a primeira família instituída por Deus. Eles tinham a orientação e a meta dada por Deus de frutificar, de se multiplicar, de encher a terra de pessoas que eram imagem e semelhança de Deus. Então percebam que até quando Deus diz lá, não é bom que o homem esteja só,
ele não está dizendo apenas em relação à solidão. Ele está dizendo principalmente na questão da procriação. Como havia essa meta, havia este objetivo de Deus de povoar a terra por pessoas, por homens, né, pelos seres humanos que eram a sua imagem, que são a sua imagem e semelhança, o homem sozinho não tinha como se procriar. Então, mais um objetivo, né, da criação da mulher, além de ela ser uma ajudadora, né, uma adjutora, como diz algumas versões bíblicas, eles tinham também a função de encher a terra, frutificar e se multiplicar. Então percebam que ali naquele momento do começo, eles tinham uma incumbência bastante, não vou dizer difícil, mas de bastante responsabilidade, porque sobre os seus ombros estava a responsabilidade de começar o povoamento da terra. Então é apenas um parênteses aqui, uma explicação a respeito dessa questão de Gênesis 1 e 28. Continuando, essa instituição, a família, é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja, como falamos anteriormente. A família foi criada antes do Estado, antes da igreja. Foi a primeira instituição criada por Deus e é a base de todas as outras. Por isso, meus irmãos, que temos que zelar por ela. Por isso, meus irmãos, que temos que vigiar, que temos que zelar, que temos que guardá-la com muito amor e carinho, pois é uma preciosidade que Deus colocou em nossas mãos. Continuando, e foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. E abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 e 3. Aqui tem um detalhe que nós precisamos mencionar, meus irmãos, aqui. O comentarista deu a entender que a bênção seria automática. Porém, a bênção não seria automática. A bênção estava disponível para todas as famílias da terra, mas que seguissem as pisadas do crente Abrão. Em ti, ou seja, em Abrão, de acordo com as pisadas de Abrão, as famílias que o seguissem, estas seriam benditas também. Por quê? Porque estariam andando atrás do nosso pai na fé, que foi Abrão, que depois virou Abraão, e por conta disso também estariam servindo ao Deus vivo. A bênção, meus irmãos, sempre acompanha ou sempre é destinada para aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que não servem ao Senhor podem até receber algumas bênçãos, mas é tão somente por misericórdia, porque as bênçãos verdadeiras estão reservadas para aqueles que servem ao Senhor, nosso Deus. E hoje, infelizmente, por conta da teologia da prosperidade, muitas pessoas estão atrás do dinheiro, mas a maior bênção que nós como cristãos temos, é justamente o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a maior bênção que um ser humano pode receber, a redenção da sua alma, a compra por parte de Deus, através do sangue de Cristo Jesus, das nossas almas, e hoje somos pertencentes ao Senhor. Hoje podemos orar a Deus e dizer: Papai, Abba Pai, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então agora para o tópico 2, a mordomia da família. Antes de iniciarmos o comentário do tópico 2, é importante nós pensarmos e meditarmos num assunto. Agora que nós definimos a origem da família, agora que nós já dissemos, já meditamos e já estamos certos de que família é a base, de que família é a célula máter, de que família, casamento foi ideia de Deus, agora nós passamos a olhar quais são os princípios que vão reger esta família. Ou seja, tudo aquilo que Deus cria, Ele cria para um objetivo, para uma finalidade, e existem princípios a serem seguidos para que esta criação de Deus desfrute da plenitude da bênção do Senhor reservada para ela. Por exemplo, quando nós vamos louvar ao Senhor, não podemos louvar a Deus de qualquer maneira. Precisamos louvar ao Senhor da forma com que Ele deseja ser louvado. E a família, como instituição de Deus, não pode ser tratada, não pode tomar decisões ao seu bel prazer. Nós, como família, e principalmente como servos do Senhor,
Devemos tratar as nossas famílias de acordo com as orientações do Criador dela, que é o próprio Deus. Então, nós temos que zelar pela nossa família de acordo com as orientações de Deus. E, no nosso caso, essas orientações vêm através da santa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, vamos então analisar um pouquinho dessas questões. Subtópico 1 diz: os princípios que regem o casamento cristão. Vejamos lá. Há um manual de união matrimonial, ou seja, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos os princípios universais e atemporais para o casamento. O que são princípios universais? Válido pelo mundo todo, independente da cultura. E o que são atemporais? São princípios que eles não envelhecem, são princípios que eles não mudam, são princípios que não importa se a Bíblia tem 2.000 anos, se a Bíblia tem 4.000 anos, se a Bíblia tem 20.000 anos, são ainda válidos para os nossos dias. Então, na Bíblia encontramos os princípios universais, válidos para todos, e atemporais, ou seja, não tem data de validade. Vai valer, vai continuar valendo e segue valendo até o retorno de Cristo Jesus. Na verdade, até depois disso, né? Porque a palavra de Deus é a verdade. Independente se a igreja está na terra ou não está, é a palavra de Deus. Então, a palavra é o nosso manual. A palavra é o nosso guia para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E o primeiro conceito, o primeiro princípio, é o princípio da monogamia. O que significa monogamia? Significa uma esposa para um marido para uma esposa. Um só, um marido, uma esposa, um marido. Este é o princípio da monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim. Vejam, portanto deixará um homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, uma mulher, e serão ambos, um e um, uma só carne. Gênesis 2:24. Então percebam que o princípio inicial de Deus para a família era um casamento monogâmico, um homem com uma mulher. Porém, meus irmãos, depois nós vamos ver, com o advento do pecado, alguma coisa mudou em relação a isso. Não mudou em relação à lei de Deus, mas mudou em relação ao procedimento do homem. Quando citamos essa questão de uma só carne, muitas vezes pensamos que se trata apenas da união física, da união sexual. Porém, o pastor Jaime Kemp nos traz, no seu livro A Arte de Permanecer Casado, ele nos traz uma questão, essa questão do serão dois numa só carne, numa profundidade um pouco maior. Por quê? Segundo ele, essa questão de uma só carne tem um significado muito mais profundo. Tem no mínimo 3 significados. No mínimo 3. Abrange a unidade em pelo menos 3 importantes áreas. A intimidade física, que é a primeira que logo nos vem à mente, serão dois numa só carne. Logo nos vem à mente intimidade física. Realmente uma delas é a intimidade física. Porém, o dois numa só carne representa também uma intimidade emocional. E por último, essa uma só carne representa uma intimidade espiritual. Então perceba, intimidade física, intimidade emocional e intimidade espiritual. 3 áreas que abrangem essa questão do serão dois, uma só carne. Na área física, como já dissemos, envolve realmente a intimidade física, a intimidade sexual. E o próprio apóstolo Paulo nos diz que realmente a relação sexual nos torna um com uma outra pessoa. E ele fala isso exatamente em 1 aos Coríntios 6:16, quando ele cita a questão de um homem se unindo com uma prostituta ou uma meretriz. Paulo diz, que o homem, aquele que ajunta-se com uma meretriz, faz-se um com ela. Ou seja,
Uma pessoa, através do relacionamento íntimo com uma outra pessoa, né, um marido com a sua esposa, o relacionamento íntimo os torna uma só carne, os torna um, ou seja, justamente une-se, corpos tornando-se um no momento do relacionamento sexual. Porém, esta é uma das características. A segunda delas é a área emocional, onde os cônjuges precisam ser um na área emocional. E o que significa ser um na área emocional? Justamente essa questão de um apoiar o outro, um ajudar o outro, um se entregar ao outro em busca do aperfeiçoamento do seu cônjuge. Nós ministramos durante muitos anos curso de preparação pré-nupcial, né, para os jovens noivos da nossa igreja aqui em Limeira, e muitas vezes as pessoas tinham na mente, né, os jovens tinham na mente que se casariam para ser felizes. Porém, na realidade, nós nos casamos para fazer o nosso cônjuge feliz e não para sermos felizes. Porque se nós buscarmos a felicidade no casamento, se nós formos infelizes antes de casar e nos casarmos buscando a felicidade no casamento, nós não a encontraremos. Porque nós precisamos, no casamento, não olhar para nós mesmos, olhar para o nosso cônjuge. Nós nos esforçando para fazer o nosso cônjuge feliz e o nosso cônjuge, em contrapartida, se esforçando para nos fazer feliz. E essa unidade emocional é justamente isso, um cuidando do outro, o outro cuidando do um, para que os dois cresçam. Então precisa ter essa unidade emocional também. E por último, representa também na área espiritual. Essa unidade, dois numa só carne, precisamos formar uma unidade espiritual, um corpo único, espiritualmente falando. E o que significa isso? Também, através da nossa união, um ajudar o outro na sua parte espiritual, um ajudar o outro no seu crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, quando a Bíblia fala apegar-se-á a sua esposa e serão dois numa só carne, representa, irmãos, a união completa entre marido e mulher, entre esposa e marido. União completa em todas as áreas da nossa vida. Não há tempo de nós nos aprofundarmos nesse assunto, mas que fique clara essa questão. Dois numa só carne é união completa. União de corpos através do relacionamento sexual, união ou intimidade emocional e união e intimidade espiritual. Estes são os objetivos primários do nosso casamento, nos tornarmos um com o nosso cônjuge. Seguindo então, mas infelizmente após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Ele está falando aqui do casamento monogâmico. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia. Bigamia é um homem para duas mulheres. Assim, com o passar do tempo, a poligamia, ou seja, um homem para várias mulheres ou vice-versa, também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de fazer um parêntese e trazer uma meditação para nós. Percebam o seguinte, aqui nós precisamos notar que quando o homem, o primeiro casal, pecou diante do Senhor, para a mulher foi um tempo muito difícil. Porque Deus a criou tirando a costela de Adão e ela foi colocada como adjutora, ajudadora para o homem. Mas a partir do momento em que o primeiro casal pecou e infelizmente foi por conta de Eva, né? O pecado entrou através da ação de Eva, o que acontece? Na sentença que Deus deu a ela, ela perdeu a sua condição de igualdade e foi colocada numa condição de submissão. A própria Bíblia fala que Deus colocou Adão como sendo, entre aspas, senhor de Eva, da sua esposa. E alguns teólogos, irmãos, interpretam essa questão como sendo que a mulher deixou de ter valor como pessoa e passou a ter um status, né, entre aspas, um status de propriedade. Como que podemos provar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento? Nós podemos olhar, por exemplo, lá em Êxodo 20:17. Em Êxodo 20:17, se você se lembra bem, é onde encontramos os 10 mandamentos. E lá em Êxodo 20:17 é colocado, por exemplo, que
o homem não deveria cobiçar. Lembram da questão da cobiça? O homem não deveria cobiçar. E na Bíblia fala, não cobiçar a casa do seu próximo, não cobiçar a sua mulher, o seu campo ou o seu boi. Então percebam, cobiçar a casa, propriedade. Cobiçar o campo, propriedade. Cobiçar o boi, propriedade. E a mulher estava entre as propriedades. Então, por isso, alguns teólogos interpretam que a mulher, naquele momento, perdeu o seu valor como ajudadora, como uma pessoa do mesmo nível do homem. Porque a Bíblia fala, Deus dizendo, que o homem dominaria sobre ela. E alguns da teologia dizem que isso pode significar que a mulher ganhou ali o status de propriedade. Só que quando Cristo veio e resgatou a todos nós, ele tornou a colocar a mulher na sua condição de ajudadora. Hoje, a mulher, diante do Senhor, tem o mesmo valor que nós, homens. Hoje, a mulher voltou ao seu lugar, de acordo com o que ela tinha ali no Éden, como ajudadora do homem, isso no que diz respeito ao casamento, a sua união matrimonial, e hoje ela tem o mesmo valor. Não há diferença de valores entre homem e mulher. Não há diferença de importâncias entre homem e mulher. Todos somos iguais diante de Deus. A única diferença é que temos atribuições diferentes. Deus colocou o homem como cabeça da casa, mas não colocou a mulher como empregada da casa. A mulher é uma coerdeira. A mulher é uma co-administradora da casa. Administra junto com o homem, é uma adjutora, uma ajudadora. Então isso não significa que o homem tem o domínio como chefe absoluto. O homem administra, o homem é o cabeça, o homem é o sacerdote, mas a mulher está junto com ele, o ajudando a tomar decisões, o orientando, ajudando ali na tomada de decisão, nas orientações, no aconselhamento. Então a mulher tem ali a sua função de ajudadora hoje no casamento. Mas, como eu estava dizendo, lá atrás, com esse status, entre aspas, de propriedade, mulher perdeu completamente o valor. Então, não existia mais este laço, esta união que começou ali no Éden, que Deus, na instituição da família, onde haveria aquela união perfeita, aquela união de dois numa só carne, porque a mulher perdeu o valor. Só que quando Cristo veio e nos resgatou, a posição da mulher foi restituída. Hoje, ou logo após a morte e ascensão de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo Jesus, a mulher foi restituída à sua posição. Então, meus irmãos, aqui é apenas um parênteses para tentar dar uma visão, mais uma visão, né, sobre essa questão da poligamia. Porque se a mulher não tinha valor mais, era tida simplesmente como uma propriedade, o homem não lhe amava como deveria amar. O homem não lhe considerava como deveria considerar, porque o homem mandava nela. O homem era, entre aspas, o dono daquela mulher. Então percebam que não havia ali uma relação de igualdade. Havia uma relação entre senhor e servo. Havia ali uma relação entre dono e propriedade. Então percebam que é um pouco complicada essa situação. Até se eu não me engano, eu não lembro qual dos apóstolos que diz lá no livro do Novo Testamento, diz que Sara chamava Abrão de seu senhor, ou seja, atendendo a orientação de Deus lá no Éden, depois que eles pecaram, porque realmente o homem, ele dominava as mulheres, a sua esposa, e acabava até interpretando que ela fosse uma sua propriedade, tá certo? Então, continuemos aqui na nossa lição. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos. Incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Aqui, meus irmãos, eu gostaria só de conceituar, né? Incesto é relação sexual, por exemplo, entre o pai e a sua filha, a mãe e o seu filho. Seria um incesto, seria relacionamento sexual entre parentes sanguíneos de primeiro grau. Homossexualismo, todo mundo sabe o que é. Pedofilia é
questão dos mais velhos abusando sexualmente de crianças, coisas terríveis. A parte da zoofilia é a parte de relação sexual com animais. A parte da necrofilia é uma coisa terrível, que seria relações sexuais com pessoas mortas. E outras abominações semelhantes. E o nosso comentarista diz aqui que tudo isso é causado quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus. Eu preciso discordar dele, irmãos, porque não é o caso da poligamia. Eu não sou defensor da poligamia, por favor, entendam isso. Mas eu não consigo compreender, eu não consigo fazer uma ligação direta entre uma pessoa que não é monogâmica com todos esses pecados. Até porque a Bíblia nos diz que várias pessoas que foram polígamos no Antigo Testamento não cometeram isso. Por exemplo, vamos falar de Davi. Davi teve várias esposas e, no entanto, o único pecado que Davi cometeu foi o quê? Infelizmente, ele adulterou e mandou matar Urias. Mas, fora isso, ele não fez nenhum desses pecados, né, comentados aqui pelo comentarista. Incesto, homossexualismo, pedofilia. Então, eu não vejo uma ligação direta em relação a esse tipo de coisa. Mais uma vez eu repito, eu não estou defendendo a poligamia ou a bigamia, não é isso. Eu só não concordo com essa questão do comentarista ligar diretamente essa questão da monogamia com todos esses outros pecados sexuais, essas abominações na realidade, né? Então, fiquemos bastante atentos a essa questão, porque no meu entendimento, Luiz, não tem uma ligação direta, não tem, porque às vezes você pega, hoje na atualidade, pedófilos, hoje na nossa lei não se pode casar mais do que com uma pessoa, então a poligamia não é permitida, a poligamia oficial. Então, mas tem muitos pedófilos hoje que têm a sua esposa ou são solteiros, enfim. Não tem, assim, uma ligação direta entre a questão da monogamia e essas abominações citadas aqui pelo nosso comentarista. Então, fiquemos bastante atentos, irmãos, a esses detalhes, porque na aula nós podemos nos enrolar, né? Se você vai defender uma posição como essa, de acordo com o que o comentarista fala, a pessoa pode se ver em dificuldades com os seus alunos, porque não há como ligar, não há uma ligação direta, não há comprovação dessa teoria que o comentarista colocou para nós aqui. Continuando, diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como a vontade original do Criador para o matrimônio, como diz lá em 1 Coríntios 7, 1 e 2. Então percebam que nós temos como cristãos realmente um padrão. Padrão qual que é? Casamento monogâmico, um marido e uma esposa. Casamento heterossexual, homem e mulher. E também casamento de caráter indissolúvel, ou seja, até que a morte nos separe. Esse é o padrão cristão. Apesar de que muitos já estão se divorciando, mas o padrão não é esse. Não vamos entrar também no mérito de falar dos divórcios, não é o fórum hoje para comentar sobre isso. Mas o padrão realmente para nós é casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, ou seja, até que a morte nos separe. O segundo princípio, o princípio da heterossexualidade, ou seja, o princípio de que deve se casar um homem e uma mulher, nunca pessoas do mesmo sexo. Nas Escrituras, Deus definiu o casamento, nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Aqui, meus irmãos, a questão da heterossexualidade no casamento cristão é uma coisa inegável. Todos sabemos disso, apesar de que muitas pessoas querem deturpar essa regra, essa lei, né, esse princípio bíblico para poder dar vazão aos seus desejos, mas para nós, cristãos assembleanos, é inegável essa questão da heterossexualidade para o casamento. E é interessante notar, meus irmãos, que um princípio do casamento, o princípio que rege o casamento,
é se completar mutuamente. Você só pode se completar se você recebe o que te falta. E o homem tem as suas características e a mulher também tem as suas características. A completude entre homem e mulher só acontece quando há o casamento, quando há a união dos dois como sendo uma só carne. E aqui envolve exatamente, no mínimo, aquelas três áreas que o pastor Jaime Kemp comentou: corporal, emocional e espiritual. Agora, como que pode haver completude, como que pode dois homens se completarem? Se o que falta para um homem, falta para o outro. Como pode duas mulheres se completarem? Porque o que falta para uma mulher, falta para outra também. O princípio da completude só acontece quando se une um homem e uma mulher. Aí sim, um completa o outro, um fornece para o outro aquilo que esse tem falta. Então percebam, biblicamente é muito claro para nós essa questão da heterossexualidade, e quando vamos olhar com mais detalhes essa questão dos objetivos do casamento, onde claramente nos é mostrado que um completa o outro, como que pode duas pessoas do mesmo sexo se completarem? Ela tem as suas faltas, as suas carências, as suas necessidades, que só são completadas pela pessoa do outro sexo. Então, esses são mais alguns recursos para você comentar e fortalecer e corroborar essa nossa teoria a respeito do princípio da heterossexualidade no casamento. Existe um livro bastante interessante escrito por um escritor secular, apesar de que tem alguns textos que parecem ali voltados para o Evangelho, não para o Evangelho, mas algumas coisas que fortalecem o nosso conhecimento como cristãos. O livro chama-se Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Esse livro explica muito, e é muito interessante, se você puder lê-lo, apesar de ser um livro, como eu disse, entre aspas, secular. Se você quiser lê-lo, é muito interessante porque ele nos explica as diferenças entre homens e mulheres, as diferenças entre pessoas, esses dois sexos, né, que são tão interessantes. Ele explica como é que o homem vê o mundo, como é que a mulher vê o mundo, e como os dois, quando se juntam, têm certa dificuldade para entrarem em acordo, né, para se entenderem, mas quando eles se entendem, um completa o outro perfeitamente. É muito interessante esse livro, se você puder lê-lo, eu recomendo fortemente. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Continuando, ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo e lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Estes dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Ou seja, aqui o comentarista, meus irmãos, está dizendo que o princípio da monogamia e da heterossexualidade só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide, ou seja, sob a proteção, ou com o amor sendo praticado. Aqui eu entendo o seguinte: princípio da heterossexualidade, princípio da monogamia e a questão do amor. Eu entendo que, por conta do espaço, o comentarista resumiu bastante, né, o texto, porque sobre essa questão familiar daria-se para fazer praticamente uma revista inteira, só tratando de tema de família. Na verdade, como já temos, né, principalmente nos jovens, temos uma revista recente agora que o pastor muito brilhantemente trouxe 13 lições sobre família. Lá atrás nós temos também revistas da CPAD que falam sobre família. Então, no nosso entendimento, a heterossexualidade é importante, a monogamia é importante, o amor é importante, mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer de um outro fator muito importante, que é o compromisso. Alguns escritores dizem que o compromisso é a coisa mais importante para se manter um casamento. O compromisso de fazer dar certo. E aqui eu queria fazer um parênteses, eu sei que eu preciso correr um pouco porque o tempo está passando, mas eu gostaria de falar isso para vocês. Muitas vezes dá-se muita importância no casamento ao amor. Preciso amar. Realmente precisamos amar, e casamento sem amor é muito triste. Porém, o que nos dá firmeza no casamento, meus amados irmãos, é a questão do compromisso. Compromisso é o que nos dá
a firmeza, a certeza de que nós podemos investir no casamento. Hoje em dia os jovens estão fazendo, eu costumo falar isso por onde passo ministrando para casais, os jovens estão fazendo aqueles votos de casamento gigantescos, 2, 3 páginas. E muitas vezes os jovens não se conscientizam que aqueles votos de casamento são compromissos que eles estão assumindo diante do oficiante, que pode ser o pastor, que pode ser o juiz de paz, mas e as testemunhas, né, que muita gente diz que o casamento de cristão tem um monte de padrinhos, mas na realidade eles não são padrinhos. Nós cristãos chamamos aquelas pessoas que acompanham o casamento de testemunhas, porque é exatamente isso que eles estão fazendo ali, testemunhando a união daquele casal, e não apenas eles, irmãos, mas diante de Deus. O casamento é uma aliança de compromisso. Então percebam, é importante ser heterossexual? Sim. É importante ser monogâmico? Sim. É importante ter amor? Com certeza. Mas é super importante nós honrarmos o compromisso. Para se ter uma família, um casamento na realidade, para se ter um casamento feliz, nós precisamos assumir ou honrar o compromisso assumido diante do altar. Prometo honrar, prometo cuidar, prometo zelar, prometo fazer isso, prometo fazer aquilo, independente da situação, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, enfim, tudo isso são votos que nós estamos fazendo, são compromissos que nós estamos assumindo diante do oficiante, que pode ser o pastor ou pode ser o juiz de paz, mesmo o padre, enfim. Nós estamos assumindo diante das testemunhas que estão acompanhando a cerimônia, mas principalmente diante do Senhor nosso Deus. Então percebam, é importante a questão do conceito da heterossexualidade, claro, monogamia, claro, o amor, com certeza, mas o compromisso é algo que nós precisamos voltar a falar sobre ele, porque é o compromisso que dá segurança ao casal para continuar lutando. Porque quando um dos dois não tem compromisso, não há como esse casamento dar certo. Porque vai chegar um momento que um vai se cansar. Um vai investir, enquanto o outro não investe nada porque não está compromissado, não tem compromisso. Ou seja, esse casamento está fadado à derrota. Então percebam, precisamos falar sobre essa questão do compromisso. Casamento só dá certo quando os dois estão comprometidos, têm o seu compromisso de fazer esta relação dar certo. Se perdermos o compromisso, se perdermos a noção do compromisso, nós vamos, como diz a expressão chula, empurrando com a barriga. Com certeza teremos bastante dificuldade. Felicidade no casamento, irmãos. O casamento feliz, ele não é por acaso. Casamento feliz, ele é alcançado com muito trabalho, com muita dedicação, com muita garra, com muita renúncia, com muito choro, com muita oração. É assim que se conquista um casamento vitorioso, um casamento feliz. Aquela história de "e foram felizes para sempre" que Hollywood prega para nós, isso é mentira. O casamento feliz precisa ser conquistado. E ele é conquistado através do nosso compromisso de fazer dar certo e do nosso compromisso de amar o nosso cônjuge. Não importando se ele está gordinho ou se ela está magrinha, não importando a situação, se está doente ou se está são. Precisamos amar, porque nós assumimos um compromisso diante de Deus. Só assim nós alcançaremos a bênção de sermos felizes nessa união tão maravilhosa que Deus deixou para nós. Continuando então, para isso lute por seu amor, ame seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Ok, meus irmãos? Subtópico 2, a prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades certas, corretas da vida. O que seriam essa questão? Definir o que é mais importante nas nossas atitudes, nas nossas decisões. O comentarista diz assim: normalmente há muitos crentes e até mesmo os pastores que priorizam a seguinte ordem. Vejam a ordem de prioridades. Primeiro Deus,
Glória a Deus. Realmente Deus é o primeiro. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ok? Segundo, a igreja. Opa! Deus primeiro, depois a igreja. Terceiro, esposa. E quarto, filhos. Qual o equívoco dessa ordem de prioridades? Deus, igreja, esposa e filhos. Qual o equívoco? O comentarista diz: basicamente, o crente deve priorizar, primeiro, Deus. Concordamos todos com isso. Segundo, a sua própria vida. Terceiro, seu cônjuge. Quarto, seus filhos. E quinto, a igreja local. Vejam de importância: Deus, Ele próprio, a esposa, os filhos e a igreja local. Essa, irmãos, é a sequência correta para nós. Primeiro, Deus, indiscutível. Por que em segundo lugar? Na realidade, essa questão do eu que o comentarista fala, né, que o nosso próprio corpo tem que ser, nossa própria vida tem que ser em segundo lugar, está muito voltado ao amor próprio, ao zelo pela casa que Deus nos deu. Mas normalmente a gente não cita isso porque subentende-se que nós devemos nos amar, que nós devemos cuidar de nós mesmos. Então, no usual que nós vemos por aí é primeiro Deus, depois a esposa, depois os filhos, depois a igreja. Por quê? Deus é em primeiro lugar, como nós já dissemos. Por que a esposa vem antes dos filhos? Porque a esposa, é com a esposa ou com o nosso cônjuge que nós fizemos um compromisso, que nós firmamos. Lembra do compromisso que eu acabei de falar? Nós firmamos um compromisso com o nosso cônjuge e nós somos dois numa só carne. Então, o nosso cônjuge é a pessoa mais, humanamente falando, é a pessoa mais importante nas nossas vidas. É mais importante do que os nossos pais, é mais importante do que os nossos filhos, é mais importante do que o nosso pastor, é mais importante do que qualquer pessoa. O nosso cônjuge é o mais importante. Deus em primeiro lugar, depois o nosso cônjuge. Em terceiro lugar, sim, os nossos filhos. Só que muitas vezes as pessoas invertem filhos com cônjuge. Primeiro Deus, depois os meus filhos. Já ouvi muita gente falar, já ouvi muita coisa na internet dizendo os filhos são a razão da minha vida. As pessoas não entendem, meus irmãos, que nós não criamos filhos para nós mesmos. Nós criamos filhos para o mundo no sentido de, nós criamos filhos para que eles se casem e vão ter a sua vida, vão fazer a sua família, vão formar a sua família e depois, quando a pessoa cria os filhos, ou a pessoa concentra a sua vida em torno dos filhos, no momento que os filhos saem de casa, a vida perde o valor, o casamento perde o valor. Na realidade já não tinha valor, né? Porque o que sustentava o casamento eram os filhos. Então percebam, na nossa ordem de importância, Deus em primeiro lugar e depois é o nosso cônjuge. Por quê? Porque foi com o nosso cônjuge que nós firmamos um compromisso de viver até que a morte nos separe. Então nós temos que honrar, temos que valorizar esta relação. E os filhos são dependentes de nós, sim, com certeza são dependentes. Mas os filhos nunca podem ocupar o lugar do cônjuge. Nunca podem ocupar o lugar do cônjuge. O lugar do cônjuge é do cônjuge. A consideração que ele ou que ela precisa ter. Não pode colocar o filho no lugar. E muitas pessoas estão errando nessa parte. E nós, irmãos, precisamos ser equilibrados nisso. Deus em primeiro lugar, o nosso cônjuge, os nossos filhos e depois a igreja. Quando colocamos a igreja, por exemplo, acima dos filhos, ou a igreja acima da esposa, cometemos um outro erro. Porque a Bíblia fala que nós não podemos, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo bem que está falando de dinheiro nesse versículo, mas quando se fala, olhando nesse versículo para a família, não adianta você ganhar 1.000 pessoas lá fora se você não conseguiu pastorear a sua esposa, não conseguiu pastorear o seu filho. E falando de irmãs é a mesma coisa. Eu já vi irmãs, por exemplo, lá quando eu morava em São Paulo, ainda na capital, missionárias, nada contra, irmão, nada contra missionários, glória ao nome do Senhor, mas missionárias com família, que não cuidava da casa, missionárias com família, que não cuidava dos filhos, falava, eu vou para a obra e de Deus e dos meus filhos Deus cuida. Peraí, Deus cuida realmente, mas não é assim. Filho precisa de orientação, filho precisa de acompanhamento, filho precisa de carinho, filho precisa de aconselhamento, marido precisa de cuidado, precisa de tempo. Não, eu estou fazendo a obra de Deus, e largava tudo. E quando acontecia um desastre dos filhos se desviar, do marido adulterar e tudo mais, a pessoa não sabia o que estava acontecendo. Mas eu fiz a obra de Deus e olha o que aconteceu na minha vida. Mesmo para fazer a obra de Deus, nós temos que ser sábios. A Bíblia mesmo fala, o apóstolo Paulo diz, quem é solteiro,
cuida das coisas de Deus, em como deve agradar a Deus. Mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como agradar o seu cônjuge. Ah, eu quero ser missionária. Ok. Você quer ser missionário em tempo integral, não se case. Porque se você que se casar, você vai ter que dividir essa questão da obra, entre a obra de Deus e a sua família. A mesma coisa os homens que dirigem a igreja. Tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. E a família? Precisamos equilibrar essa questão. Nunca colocar nada acima da nossa esposa. Nunca colocar nada, a não ser a nossa esposa, acima dos nossos filhos. Porque eles são a nossa primeira igreja. A nossa primeira igreja são os nossos familiares, é a nossa esposa e filho, no caso de homem, e são os nossos filhos e marido, no caso das mulheres. Então percebam, irmãos, precisamos ter equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Não podemos mexer nessa ordem de importância. Continuando então. Ora, alguém poderá indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus, Mateus 6:33. Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. Mateus 6:33, ali no Sermão do Monte, nos dá a entender para mim, Luiz, que aquele texto fala de que muitas vezes nós vamos nos preocupar, né? O que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Ou seja, as pessoas preocupadas em ganhar o pão, se esquecendo das coisas de Deus. E ali o Senhor Jesus fala, não, procurar em primeiro o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? O domínio de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. A partir do momento em que eu estou debaixo do domínio de Deus, a partir do momento em que eu estou debaixo do reinado de Deus, Deus está reinando no meu coração, na minha vida, a partir daí Ele próprio me orienta como fazer para ganhar o pão de cada dia. Eu não preciso me descabelar no sentido de ficar desesperado, o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir, porque Deus provê estas coisas através do nosso trabalho. Isso não significa que vai cair do céu. Isso não significa que alguém vem bater na sua porta e fala, toma 5 mil reais aqui, você não precisa trabalhar, toma 5 mil reais. Não que eu não creia que possa acontecer isso, mas isso não é o normal. O normal o que é? É nós buscarmos em primeiro lugar o reino, ou seja, o domínio de Deus sobre a nossa vida. Deus está te dominando, Deus está me dominando, glória a Deus. Nós somos servos de Deus, somos servos de Deus. Servimos ao Senhor? Sim, servimos ao Senhor. Então, continuemos trabalhando e a partir daí nós vemos a mão de Deus nos abençoando para adquirir as coisas. A própria Bíblia diz que é o Senhor quem nos dá poder para adquirirmos riqueza. É o Senhor, é da mão do Senhor que vem o poder para nós adquirirmos riqueza, mas desde que nós estejamos debaixo do seu domínio, dentro do seu reino, porque todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então percebam, irmãos, servindo a Deus em primeiro lugar, servindo a família, esposa, filhos, igreja, e o que sobra, a bênção nos alcançará, porque temos que honrar a esposa. Honrar a Deus é indiscutível, mas temos que honrar e servir a nossa esposa, temos que honrar e servir o nosso filho, os nossos filhos. Temos que também servir a igreja. Só não podemos cair aonde? Nos extremos. Percebam, tem muita gente que hoje não serve a Deus porque fala que é o tempo destinado para a família. Não vou ser obreiro por causa da minha família, eu não vou ser isso por causa dos meus filhos, eu não vou ser aquilo por causa dos meus filhos. Percebam, aí os filhos estão se tornando um empecilho, um impedimento à obra do Senhor. Então, isso é um extremo. Então, nós temos que ser equilibrados. Deus em primeiro lugar, a esposa, os filhos e a igreja. Equilíbrio. Dividir entre esposa, filhos e igreja. Deus, esposa, filho e igreja, o resto. Ou seja, devemos nos dividir entre todas essas necessidades, sem nos esquecer e sem desvalorizar nenhuma nem outra, respeitando esta ordem de prioridades. Nem só a igreja, mas também nem só a família. Nem só esposa e filhos, mas também nem só missão e pregação, isso, não, equilíbrio. Tempo para Deus, que é o primeiro lugar, tempo para a esposa, tempo para os filhos, mas também tempo para servir ao Senhor, tempo para cultuar, tempo para ir à igreja, tempo para evangelizar, enfim, tempo para tudo. Devemos ser equilibrados em todas estas questões. Continuando então, a palavra de Deus diz que se alguém não cuida de sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo.
É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Aqui, meus irmãos, é o que acabamos de citar. Precisamos dividir o tempo, precisamos ser sábios para elencar as prioridades e trabalhar em cima delas. Como eu disse, nem só família 100%, mas também nem só igreja 100%. Tudo no seu devido lugar. Como disse, se não me engano, Salomão, há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Aqui embaixo do sol, na realidade. Embaixo da terra é no túmulo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aqui na terra, tempo para tudo. Tempo para servir ao Senhor tem, tempo para orar tem, devocional tem, tempo para a família tem, para a esposa sim, mas também tem tempo para a igreja, tempo para evangelizar. É só a gente aprender a dividir o tempo, que não é nada fácil, eu reconheço, não é nada fácil, mas é possível. Então, trabalhemos nessa questão. Subtópico 3, o relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Eles são herança e galardão de Deus. Como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além do zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Aqui queremos, irmãos, enfatizar que é da responsabilidade dos pais apresentar Deus para os seus filhos. É da responsabilidade dos pais apresentar Deus para os seus filhos. Não é responsabilidade das irmãs, das professoras de escola dominical. É responsabilidade dos pais, porque é dentro de casa que os filhos recebem a noção da existência de Deus. E não é só falando, mas principalmente nas suas atitudes. Nós, como pai, eu tenho 3 filhos, temos responsabilidade de mostrar para os nossos filhos, através do exemplo, o nosso relacionamento com Deus. E com isso eu não quero dizer que você tem que orar na frente dos seus filhos para os seus filhos estiverem orando, não. Se você fizer isso, muito bem, mas não ore na frente deles pelo fato, só para mostrar para eles que você está orando. Tenha realmente uma vida com Deus, porque se você e eu tivermos uma vida com Deus, nossos filhos vão ver esta vida de relacionamento que nós temos com Deus e vão sentir o desejo de imitar. Eu quero dizer uma coisa aqui que pode impactar a sua vida, irmão. No sentido, você pode ficar até meio assim. Os nossos filhos, eles precisam de super-heróis. Os nossos filhos precisam de super-heróis. O que eu quero dizer com super-heróis? Eles precisam de exemplos a serem imitados. Os super-heróis que a televisão apresenta, a Marvel apresenta, a DC Comics apresenta, são pessoas que os nossos filhos olham para eles, os admiram e querem ser iguais a eles. São pessoas e eles tentam imitar estes heróis. Mas eu quero dizer que os nossos filhos não precisam do Superman, nossos filhos não precisam do Iron Man, não precisam, enfim, do Hulk, do Capitão América, não precisam dessas pessoas. Eles precisam de nós como seus heróis dentro de casa. Pais que dão exemplo para os filhos, para que eles os imitem. Nós precisamos ser o espelho que o nosso filho se olhe e queira imitar. Nós temos que ser um modelo, referencial para os nossos filhos, meus irmãos, em todas as coisas. As mães precisam ser referenciais para suas filhas. Os pais precisam ser referenciais para os seus filhos. E os filhos têm que olhar para nós como pai e querer nos imitar, principalmente na nossa vida espiritual, meus irmãos. Nós temos que apresentar Deus para os nossos filhos, não apenas falando, mas vivendo, tendo uma vida viva e maravilhosa de comunhão com o nosso Deus. De acordo com o nosso proceder, nós temos que influenciar positivamente os nossos filhos, para que eles sigam as nossas pisadas. Alguns pensam que filho é apenas dar comida, dar roupa, dar tênis de marca, dar celular, dar dinheiro para sair, dar isso e dar aquilo, e se esquecem que os nossos filhos mais necessitam é cuidado, é amor, é acompanhamento, é carinho e atenção. Nada, irmãos, pode comprar, pode substituir essa necessidade de atenção que os nossos filhos têm. Nada substitui a necessidade de amor que os nossos filhos têm. Nada substitui
essa necessidade de estar junto, de estar perto com seu pai, de se sentir pertencente, de se sentir amado pelos seus pais. Nada substitui isso. Se nós tentamos comprar os nossos filhos através de coisas que damos a ele, lá na frente, nós vamos ver com muita tristeza que nós erramos na educação dos nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Continuando então. Agora, o terceiro tópico, a família cristã sob ataque. Primeiro, o ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Na realidade, meus irmãos, nós estamos sendo pressionados pela cultura do ter em detrimento ao ser. Ou seja, o que é importante para a nossa cultura hoje é o que nós temos e não o que nós somos. Porém, nós, como cristãos, temos que andar, como dizem alguns, na contramão desta maré. Nós temos que valorizar o que somos, porque o que temos é temporário. O que temos pode acabar, pode ser nos tirado, mas o que somos nunca pode nos ser tirado. Somos filhos de Deus, somos honestos, somos sinceros, somos a exemplo do que Deus falou, testemunhando a respeito de Jó. Tu viste o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal? 4 características que Deus deu de Jó, que não estavam em nenhum momento se referenciando ao que Jó tinha financeiramente falando. Então, meus irmãos, o nosso valor é o que somos diante de Deus e não o que temos perante os homens. Só que a cultura nos pressiona a ter, a comprar, a adquirir, a isso e aquilo. Não. Mas o que é importante para nós cristãos é o que somos diante do Senhor. É o que somos diante dessa sociedade, sal e luz. É o que somos diante dos perdidos, a esperança da salvação. Então percebam, temos que lutar contra estas forças que nos empurram para o ter, se esquecendo do ser. Nós temos que valorizar o ser, porque o ter é consequência. Se nós tivermos, amém. Se não tivermos, glória ao nome do Senhor, porque o que importa é para onde vamos, para as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, muitos governadores tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da igreja de Cristo. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração. Que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Realmente, apenas a nossa firmeza em seguir a palavra de Deus é que vai nos fazer vencer este mundo, meus irmãos. O mundo, a força do mundo, está cada vez mais forte, tentando nos moldar, tentando fazer com que nós nos pareçamos com ele. Porém, é muito forte a palavra de Paulo. Não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, 2, mas transformai-vos, ou seja, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu já disse isso em lições anteriores. Como é que nós renovamos o nosso entendimento? Lendo e praticando a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo nos pressiona para que nós sejamos iguais a Ele, mas nós, através da palavra de Deus, e somente através dela, nós podemos resistir. Somente através dela, que eu quero dizer, ela como norteador, mas acompanhada do que? Do jejum, acompanhada da oração, acompanhada da santificação. Todas essas são armas que Deus deixou disponíveis para nós, para que nós vençamos este mundo. Se você se lembrar da carta, do livro do Apocalipse, das cartas que o Senhor escreveu às 7 igrejas, ele foi muito claro, o Senhor Jesus foi muito claro. A cada uma das 7 igrejas havia essa expressão: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer farei, ao que vencer farei coluna, ao que vencer se assentará comigo no meu trono, ao que vencer receberá uma pedra com um novo nome, ao que vencer será a coluna do templo do meu Deus. Enfim, ao que vencer. Vencer o quê? Vencer a luta contra o mundo, esse poder do mundo que tenta nos influenciar, que vem para
nos influenciar para que nós tomemos a forma, que façamos as mesmas coisas que eles fazem. Mas não, irmãos, vamos lutar, que nós encontremos na Bíblia a força e a graça para resistir aos ataques, e que a Bíblia Sagrada sirva para que nós renovemos o nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E principalmente na nossa família. A Bíblia Sagrada precisa ser lida, a Bíblia Sagrada precisa ser ensinada, a oração precisa voltar a ser feita nas nossas casas, irmãos, porque só assim nós obteremos vitória. Continuando então, o ataque da famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham na desconstrução da família, criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Vejam que coisa terrível. Aqui é o que nós falamos lá no comecinho. Consegue-se medir a sociedade pela qualidade das famílias que a formam. Famílias fortes formam sociedades fortes. Famílias unidas formam sociedade unida. Famílias desestruturadas formam sociedades desestruturadas. Famílias que não têm amor formam sociedades sem amor. Ou seja, a sociedade, meus irmãos, é reflexo do que acontece nas famílias. Nós vemos hoje, por exemplo, uma falta de respeito em sociedade, uma falta de empatia em sociedade, uma desvalorização da hierarquia na sociedade. E isso é reflexo de quê? Do que está acontecendo nas famílias. Não tem mais respeito entre as famílias. O filho bate na cara do pai e o pai, muitas vezes, enquanto é pequeno, dá risada. O filho desrespeita o pai e o pai não toma nenhuma atitude. Eu não sou a favor de espancar, mas eu digo, nós precisamos educar os nossos filhos, estabelecer relação de hierárquica, de relação de respeito. Hoje os filhos não respeitam mais o pai. Se não respeitam o pai, vão respeitar a quem? Hoje os filhos não obedecem aos pais. Se não obedecem aos próprios pais, vão obedecer a quem? Então percebam, irmãos, que hoje nós estamos vivendo uma sociedade sem limites, porque dentro das famílias os limites não estão sendo estabelecidos. Isso o mundo está aí, querendo destruir as nossas famílias. Isso é o que está acontecendo. Famílias desestruturadas, praticamente destruídas, formam sociedades desestruturadas, praticamente destruídas. Então, esse é o trabalho do inimigo, mas nós, como cristãos, temos que zelar pela nossa família, mesmo que o mundo esteja caindo. Nós, como cristãos, precisamos continuar exercendo a nossa função de sal, precisamos continuar exercendo a nossa função de luz, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, para que outras pessoas olhem para as nossas vidas e falem, mas ali é diferente, o que está acontecendo? É a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, irmãos. Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo esta diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Veja que aberração. Este é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Realmente, irmãos, essa questão da ideologia de gênero é algo que nós cristãos devemos encarar com bastante seriedade. Principalmente naquelas famílias em que os dois pais trabalham fora e os filhos ficam na escola, os filhos ficam na creche, os filhos ficam com alguém. Precisa ter bastante cuidado, porque os filhos precisam de acompanhamento, os filhos precisam ter um adulto próximo, de preferência a mãe, próximo para tirar dúvidas, enfim, naquele momento que a criança chega confusa da escola porque ouviu alguma coisa ali, seria de suma importância que a mãe estivesse ali para aconselhá-lo e dar um norte para ele. Mas muitas vezes hoje, por conta dessa questão dos pais, os dois pais trabalharem fora, os filhos ficam meio, entre aspas, abandonados. Às vezes os pais chegam em casa à noite cansados
e o filho está com uma dúvida, o pai não tem paciência, a mãe está atarefada com a sua jornada dupla e não dá atenção e de repente quando percebe, já perdeu o filho. Então percebamos, irmãos, a importância de nós darmos atenção aos nossos filhos. Não estou, mais uma vez, querendo dizer para você largar o emprego, mas se há necessidade de trabalhar fora, dê um jeito de ter tempo para os seus filhos, porque a ideologia de gênero está batendo as portas, está vindo por aí, o inimigo está trabalhando. Esse não foi um tema que já morreu, eles estão tentando de todas as formas implementar essa maldição nas escolas. Então os pais precisam ficar atentos com o comportamento dos seus filhos, com o que seus filhos estão aprendendo na escola, porque senão depois é tarde. Não é tarde demais, que eu quero dizer, depois é muito trabalho para voltar, depois é muito trabalho para consertar. Algo que poderia ser simples, mais simples, se o pai estivesse, a mãe estivesse presente, depois para consertar isso vai demandar muito choro, muita lágrima, muita oração e muito jejum. Então, irmãos, nos conscientizemos dessa questão. Às vezes é mais importante ter uma vida um pouquinho mais modesta, com a mãe em casa cuidando dos filhos, do que ter carro do ano, ter isso e ter aquilo e de repente perder os filhos. Medite nisso, isso é muito importante. Continuando então, terceiro, um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 26 e 27. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. Na realidade, irmãos, aqui nós estamos vivendo numa guerra. Infelizmente, o bom senso morreu. Morreu o bom senso. Nós podemos ver aí, eu não sou muito aficionado por política. Política me dá muita tristeza na realidade, mas nós vemos aí, por exemplo, nessa briga de esquerda e direita, eles entendem o que eles querem, não é a verdade. Eles entendem o que eles querem. Então já perdemos o bom senso. Não existe mais bom senso, não existe mais ponderação, pensamento no meio do mundo. Então nessa guerra que nós estamos travando contra as forças do inimigo, muita gente já perdeu o bom senso. Então, como diz aqui o comentarista, a respeito da ciência, não importa o que a ciência diz, porque as pessoas acreditam no que elas querem. Não importa a verdade para muitas pessoas, porque elas acreditam no que elas querem. Não há, para nós, quando nós vamos muitas vezes analisar as ações de algumas pessoas, nós ficamos, nós, como diz alguém, a linguagem chula, nós desacreditamos o que uma pessoa, da forma que uma pessoa pode agir, da forma como uma pessoa acredita. Os fatos estão ali, e existe um adágio que diz, contra fatos não há argumentos, mas quando a pessoa não sabe pensar ou não quer pensar, não quer analisar, o bom senso já morreu. Então, meus irmãos, nós vemos que hoje a nossa luta é muito mais difícil. Por quê? Porque não adianta ter bom senso, não adianta você tentar convencer as pessoas através do raciocínio, através dos fatos, através dos argumentos, porque as pessoas creem no que elas querem, aceitam o que elas querem. Então, nós, mais do que nunca, dependemos de Deus, mais do que nunca dependemos da atuação de Deus para fazer cair, como disse lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Só o poder de Deus, irmãos, pode fazer com que essas escamas dos olhos dos incrédulos caiam e o Evangelho adentre o seu coração e o nome do Senhor seja glorificado. Nunca vivemos num tempo de tanta dependência de Deus quanto hoje. A luta é tremenda, é acirrada, mas Deus há de nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E não são fatos, não são argumentos que vão convencer essas pessoas. É apenas o poder de Deus para colocar por terra todas estas amarras, todas essas correntes que os estão aprisionando à vontade do inimigo das nossas almas. Continuando. A biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos, sua genética possui os cromossomos XX que marcam a identidade feminina. Aqui é mais uma
uma repetição do que eu já falei para os irmãos. Não adianta os argumentos científicos, não está adiantando os argumentos lógicos, porque as pessoas acreditam apenas no que elas querem. Mas Deus nos dará a vitória. Continuando, tais conhecimentos são elementares. Olha, tais conhecimentos são elementares, estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente este pensamento. Repito, as pessoas hoje creem no que elas querem. Só Deus pode nos ajudar a quebrar estas questões. É só o poder de Deus, porque as pessoas estão cegas. Mas eu creio efetivamente que Deus é poderoso para usar a igreja, para abrir os olhos deste povo, para que eles voltem para o caminho correto, para que eles voltem para o caminho da salvação. Deus tem esse poder, mas confirmo, acredito que não será fácil. A igreja precisará se levantar, a igreja precisará se mobilizar no sentido de buscar a Deus como nunca para conseguir a vitória completa, porque, infelizmente, hoje o bom senso morreu. As pessoas acreditam apenas nos que elas querem, mas temos um Deus no céu que tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, meus irmãos, na conclusão, só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família. Diante do desvio do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa então, meus irmãos, deve ser a nossa posição dentro do nosso lar. Lutar, fazer o possível e, entre aspas, o impossível, para que nós, tanto nós quanto a nossa casa, sirva ao Senhor. E nós temos ao nosso lado o poder de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a graça de Deus que nos alcança. Nós temos, como disse Paulo, armas espirituais para nos ajudarem nesta batalha. E a vitória será nossa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que nós não consigamos salvar muitas pessoas, mas se nós salvarmos, lutarmos pela salvação da nossa família, Deus nos ouvirá e nos honrará. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Deixe o seu comentário se você assim o quiser e na próxima semana estaremos juntos querendo Deus. A paz do Senhor, Deus os abençoe.